Olha, rapaz, eu acho que o negócio ficou pesado pro lado do Rudels. Bom, galera, pra quem viu esse último episódio já sabe até do que eu tô falando, hein? O cara perdeu a masculinidade dele perante a Sarah. Olha, uma das maiores vergonhas que a gente já viu ele passando por aí. Mas será que no final das contas ele conseguiu se recompor? Talvez sim, né? O Rudels, a gente não sabe. Vamos acompanhar isso aí, vamos conferir isso agora comigo. Toda essa análise do terceiro episódio da segunda temporada de Mushoku Tensei. Tem coisa boa aqui a mais do que o anime sempre, hein? Então vem comigo, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E galera, o seguinte agora, chegou um negócio sinistro, né? O tempo passou rápido, fazia um ano agora desde que o Rudels conseguiu chegar em Rosenberg. E olha só, ele já tinha se tornado bastante conhecido no local. Cada dia que vai passando, cada episódio que passa, ele vai se tornando mais conhecido, né? As pessoas falavam muito sobre o Rudels atoleiro, o mais legal de todos, né? Até mesmo nas pequenas aldeias que ele ficava por perto de lá, tava todo mundo comentando. E ainda assim, ele ainda não tinha ouvido nada sobre a mãe, a Zenith. Mesmo assim, cara, em vez de seguir para a próxima cidade, ele ficou em Rosenberg. E agora estava mais uma vez levantando o copo dele para brindar com os membros do Contra Flecha de novo. Desde o incidente que rolou que ele salvou a Sarah, ele passou cada vez mais o tempo trabalhando do lado dos Contra Flecha. Até então tudo bem, não tem problema nenhum, né? Não foi, né, nenhuma coincidência, ele se tornou bastante determinado em ajudar e a galera convidava ele para as missões. A princípio ele achou que era só pelo horário tá batendo dos dois, mas não, eles sempre pareciam estar esperando que o Rudels aparecesse na guilda de aventureiros procurando alguma missão, e aí eles iam lá, ó, Rudels, chega junto com a gente aqui, cara, bora fazer essa missão. Ele já tava procurando mesmo, vai junto. Só que o Rudels sempre foi uma pessoa cabeça dura e nunca tinha percebido isso, né, que era tudo intencional, mas inevitavelmente isso acabou indicando que ele começou a fazer cada vez menos missões com outros grupos. Antes, ele só fazia meio que parceria com o próprio Contra Flecha em uma das 5 vezes talvez que ele fizesse missões. Mas agora, cara, depois passou a ser, sei lá, umas 2 vezes só que ele ia para um outro grupo. Nesse ponto, ele já tinha praticamente entrado no grupo dos Contra Flecha. Outra coisa mudou também. A Sarah e ele começaram a se tornar mais próximos ali, mais íntimos. Quando eles, por exemplo, acabavam nas missões, eles iam beber, ficavam juntos, e ela sempre sentava do lado dele e puxava a conversa com ele. No início, as conversas costumavam ser algo mais tranquilo, né? Conversa fiada, basicamente. Mas nos tempos mais atuais, eles começaram a falar sobre a infância, de onde eles eram, como eles cresceram, coisas mais íntimas no geral. Dependendo da conversa, o humor da Sarah mudava, principalmente, tipo assim, quando o Rudels falava de alguma outra garota que fez parte da infância dele. É o ciúminho, o cara bateu o ciúminho na Sarah, não tem como. Ela inclusive falou que ela era de uma vila de uma extremidade oeste da região de Mil Bolts, perto do meio do Reino Azura lá, e ela era filha de um caçadores que cresceu ajudando eles desde a idade pequena, desde quando ela era novinha. Um dia, quando ela tinha cerca de 10 anos de idade, um monstro de repente surgiu lá, a atacou, né, veio de dentro da floresta que ficava perto, e os pais dela foram mortos por esse monstro. Agora, ela estando órfã, estando sozinha, a Sarah foi apanhada pela Suzanne. Naquela época, lógico, a Suzanne já estava no grupo com o Timothy, então era muito mais fácil, né, eles começarem a se unir. Só que os outros membros eram um assunto diferente aí. Eles eram aventureiros que chegaram numa cidade próxima para lidar com alguma praga de monstros e acabaram se juntando. O número das feras que eles lidaram, inclusive, era impressionante, assim como o número dos aventureiros que também pulavam nessas feras, e tantos ferimentos que eles sofreram. Nossa, foi algo absurdo, realmente. O grupo inteiro, fora a Suzanne e o Timothy, foi aniquilado, tá ligado? Mimir e Patrice tinham passado por uma situação semelhante a essa, então acabou que eles estavam unidos agora. Os Contra Flecha foi criado, foi formado, e os aventureiros que sobreviveram depois de uma horda de monstros da região de Mil Bolts ser eliminada completamente. Naquela época, os caras não passavam de um grupo de rank D. Depois que a Sarah se tornou uma aventureira, ela ajudou enquanto aumentava rapidamente o seu próprio rank lá. Logo também virou uma membro oficial do grupo, e ela talvez tivesse talento no arco, só que a progressão dela era incrivelmente rápida, e os Contra Flecha continuou trocando alguns membros conforme subia pro rank B e tal, e quando eles conseguiram isso, não tinha mais quase nenhum trabalho no meio do Reino de Azura, então eles tiveram que sair de lá, passar pelas áreas rurais, resolveram ir para algum lugar onde tivesse mais missões desafiadoras. Eles hesitaram sobre ir para o norte e o sul, só que eles já estavam operando na região de Donati, que ficava perto dos territórios nortenhos, e aí por isso que eles vieram para lá. O norte também era o local de nascimento do Timothy, que ele conhecia essa terra, então no final eles acabaram decidindo ir pra lá mesmo, tal, tranquilo. Bom, deixando isso aí de lado, o Rudels começou a comparar a Sarah com a Sylphie, que também era filha de caçadoras, né? E ele começou a se perguntar aonde que estava a Sylphie nesse momento, o que ela estava fazendo. Mal sabia ele que ela caiu lá no meio do reino da princesa no episódio 0,
Bom, quando a Sarah ouviu o nome Greirat, foi algo que mudou um pouquinho o pensar dela, porque assim, ela achou que o Rudolf fosse filho de uma família de nobres lá de Azura, e parecia que ele estava tentando fugir porque as coisas não correram como esperado quando ele voltou para casa. Então ela inicialmente vivia irritada com ele, justamente porque ela entendeu mal a origem dele. Em outras palavras, ela tinha puro preconceito contra o Rudolf. Pô, tá vendo? Não se julga o livro pela capa, nosso Rudolf é gente boa, e ele nem escolheu nascer na família Greirat, né? Bom, o nome Greirat era famoso realmente no reino de Azura por parte da família da Aerys. Depois de um breve momento, então, a Sarah começou a falar que quando aqueles monstros apareceram na floresta, o problema foi que a nobreza surgiu com um monte de desculpas para não enviar os cavaleiros para lá para ajudar a vila. E é por isso que morreu tanta gente por lá. Ainda assim, isso foi algo desumano para eles. E as pessoas morrendo eram todas aldeões ali do negócio. Então, basicamente, é por isso que ela tinha esse desprezo pela nobreza. Não era só um preconceito, né, de fato. A Sarah acreditava que mesmo as crianças de nobres não tinham nada a ver com esse assunto, né, como por exemplo o Rudolf, mas acabariam crescendo e cometendo os mesmos atos, os mesmos erros que a galera da nobreza cometeu. E, em últimas análises aqui, aqueles que ignoravam as pessoas que governavam eram aqueles que não viviam entre o povo. Basicamente, cara, os que viviam lá na capital mesmo não se preocupavam com a região, os caras não estavam nem aí com os cidadãos, eles simplesmente não queriam impedir nada, tal, não ajudavam. Saurus, por exemplo, ele acabou se tornando uma vítima dessa mentalidade e perdeu a vida por causa disso dele. Mesmo assim, ele não poderia culpar todos pelo que faziam. Basicamente, os nobres viviam numa bolha, cara, no próprio mundo deles. Eles travavam as próprias batalhas ali e as pessoas tendiam a esquecer de tudo, menos o que estava diante dele. Aqueles cavalos que andam com um negócio assim. Pois é, foi aí que ela mudou de assunto também, falando sobre uma espada nova, que ela estava procurando agora a espada nova porque a dela já estava gasta. Os arcos, por exemplo, não eram armas populares, por isso normalmente eles não eram vendidos nas lojas. No entanto, como na cidade tinha uma abundância de madeira para uso desses implementos mágicos e construções, a própria Sarah aproveitava para pegar e fazer o próprio arco dela. É claro que ela passava inclusive as próprias flechas de manhã. Provavelmente ela mantinha as pernas das flechas preparadas com antecedência e com certeza confeccionava sempre que ficava livre. Por isso que a espada dela estava muito gasta também. E aí é que a Sarah convidou o Rudolf para eles dois saírem para comprar uma nova faca, uma nova espada curta, né? Ou seja, o encontrozinho começou a rolar, o clima estava esquentando. Já fazia algum tempo, inclusive, que o Rudolf não saía no encontro. Na verdade, quando foi a última vez que ele fez isso? Se a gente for parar para lembrar, cara, deve ter sido no país sagrado de Miles, quando ele saiu para comprar roupa junto com a Aerys. Naquela época, eles decidiram o que comprar observando as pessoas, vendo os outros. Mas então, quando o dia chegou, né, pulando um pouquinho dessa história, enquanto o Rudolf se preocupava com esses pensamentos e ficava esperando lá no refeitório da pousada, a Sarah apareceu pro encontro dele. E ela tava bonitona. Aí ele percebeu até o quanto estúpido ele foi. Pelo visto, ela tava interessada de fato nele porque se arrumou. Ele suspeitou que até sabia o motivo, que era qual? O incidente que rolou na floresta. Sem querer, de alguma forma, ele acabou entrando na rota dela. Isso era como se fosse um mal entendido. Mas o Rudolf tinha certeza, né, que saber o motivo pelo menos dava a ele algum alívio sobre isso. Ele não desgostava, né? Não é que ele não gostasse dela. No começo, ela foi bem hostil com ele, né? Foi bem grossa, a gente viu isso. Só que ela tem seus motivos. A Sarah até chegou a pedir desculpas por causa das ações dela antigas, mesmo que o Rudolf não tivesse nem ficado um pingo de incômodo com isso daí. Tem gente que já tá tipo assim, sai do meu lado, tá ligado? Joga a mulher pra longe e é isso aí. A garota tava interessada realmente dele, deixou ele com medo, mas ele não ficou completamente infeliz com essa parada. Pô, alguém gostando de você realmente é algo legal, algo bacana, ainda mais por tudo que ele passou. O medo só é aquilo, né? Aquele sentimento que pode não desaparecer por conta da Aerys. Inclusive, ele até deixou claro que o Rudolf ele não tinha nenhum sentimento particularmente forte pela Sarah, é claro. Só que se as coisas estavam indo pra esse lado, por que não segue o fluxo, né? Então vambora, vamos seguir o fluxo. Eles foram então para uma loja de armas mais típica. Acontece que assim, a produção de implementos mágicos em Bastron estava crescendo cada vez mais. E contanto que pudesse pegar um preço justo, né, para poder pagar lá, qualquer um poderia obter itens de qualidade melhor nesse lugar do que propriamente dito lá em Azura. Só que por outro lado, as escolhas eram mais limitadas, tá ligado? Concluindo que ela escolheria uma loja específica graças à variedade de produtos importados do reino de Azura. E o valor também de uma boa espada curta não era algo tão subestimado, né, assim. Quanto pior acontece, uma arma secundária como essa podia salvar a tua vida, tá ligado? Então não tem que economizar numa espada dessa. Quando a gente tá falando disso, eu acho que encaixa mais como um investimento. Você tá comprando bagulho pra se proteger, cara. Se tu pega uma espada cega, tu vai pagar 10 mil aqui na espada cega, tu vai furar o bicho com o quê? Não tem, ele vai te furar antes de tu furar ele. Então eles excluíram, logicamente, os itens mais caros das opções, porque também era exuberante. Eles eram atraentes, claro, sendo quase todos encantados. Só que a Sarah não tinha dinheiro suficiente pra pagar isso. Então eles ficaram ali
ali procurando entre a qualidade média, a qualidade baixa, mas a qualidade média foi o geral, né, que foram feitos por ferreiros famosos, embora não tivesse qualquer efeito especial. Eles eram resistentes, eram afiados e bem balanceados. Custava, lógico, uma nota, mas tinha uma boa qualidade aí. Depois de escolher uma, Sarah ainda tinha pouco dinheiro para pagar ela, então o Rudolph foi quem pagou para ela essa espada. Afinal de contas, ele ainda estava com o dinheiro que ele ganhou na época que ele fez a aventura com o Ruijert e com a Aerys, e também estava ganhando um pouquinho mais agora por conta das aventuras que ele estava fazendo nesse mundo com vários outros grupos. Então, tranquilo, beleza. No final, eles acabaram também indo para um bar, beber um pouquinho, dar uma guaribada ali, conversar, ainda olharam um pouco as vitrines como armaduras e tal, tanto que ela comentou lá no bar que apareceu no anime, só que na novel foi mais explicado, né, que eles andaram por ali, passaram na vitrine, olharam umas armaduras e tal. Nitidamente, quando eles chegaram no bar foi quando ela começou a dar em cima do Rudolph. Aí é que a parada começou a ficar quente, porque ele tava tentando até não ir com sede ao pote ali, né, mas como um belo protagonista, deu não, irmão. Meu amigo, não deu, cara, não deu. Começaram a, por falar, sussurrar no ouvido dele. A carne é mais forte, não tem como. Ele achou que era hora de esquecer o passado e seguir em frente. Não poderia simplesmente se prender àquilo pra sempre. Tudo bem, tinha apenas um ano que ele resolveu olhar pra frente e seguir adiante. Ou seja, ele decidiu deixar a Aerys pra trás e procurar um outro romance. Isso aí mesmo, tá tranquilo. As coisas com a Aerys estavam acabadas, ele não pensava em voltar com ela. E ele precisava passar pro próximo capítulo dessa história, tá? Então não tinha mais tempo a perder. Ainda assim, ele precisava ser cauteloso de alguma forma. Ele não podia deixar se levar daquela vez, né, como aconteceu com a Aerys, e depois ser abandonado. Se esse romance acabasse terminando como o que aconteceu da Aerys, que era o maior medo dele, provavelmente ele não conseguiria se recompor depois disso aí. Quando eles chegaram na pousada, então, foi onde a mágica rolou, cara. A Sarah chamou o Rudolph pra sentar lá junto com ela, do lado dela, foi na cara e na coragem que ele acendeu uma velinha com um clima românticozão lá, e aí começou o beijo, chegou nos momentos do ato, rapaz. Só que, pô, com calma ele tirou a roupa dela lá, e quando ele foi tirar a dele, ele simplesmente viu que a pipa não tava subindo, irmão. Ficou minhoquinha, pô, não dá não. E mesmo o Rudolph tentando de tudo, cara, ele tentou, não foi mostrado no anime, mas ele tentou, com ela mexendo, ele mexendo, enfim, não deu nada, não subiu. A cabeça do cara ficou completamente confusa. Era a primeira vez que isso tinha acontecido, mas por quê? Como? Quando, tá ligado? Quando foi que isso começou? Isso era totalmente estranho pro Rudolph, porque, cara, de repente, depois dele ter sido um travesso rebelde, as coisas começaram a, né? Você sabe, o que estava acontecendo com o corpo dele nesse momento. A visão do Rudolph começou a ficar turva, a boca dele secou, só o coração dele continuou disparado enquanto ele ficava cada vez mais confuso, ciente de que o rosto dele devia estar pálido como se fosse um lençol, tá ligado? Então ele se sentiu patético, ansioso e aflito por conta do que estava acontecendo, envergonhado na frente da garota. Nessa hora aí a Sarah também meteu o pé, cara. Ela não aguentou não, tadinho do Rudolph, né? Ainda foi afogar as mágoas bebendo pra caramba lá no bar. Detalhe, mesmo a Sarah disse antes de sair que, nossa, ele era um desastre. Acho que isso aí ficou ressoando na cabeça dele, na minha ficaria, né, eternamente o negócio batendo lá, não ia dar certo não. Bom, parece que ele esqueceu da Aerys, mentalmente, porque o corpo não esqueceu não, meu amigo. Ou pelo menos ele tinha medo, né, do que poderia acontecer se fosse o mesmo caso da Aerys. Isso com certeza despertou algumas memórias nele, principalmente quando ele estava lá bebendo. Era exatamente assim que as coisas eram na vida anterior dele. Ele tinha os ataques de raiva malucão, o pai e a mãe dele, apavorados com isso aí, faziam exatamente o que ele pedia, e depois de viver nesse mundo por tantos anos, ele chegou tão longe e estava repetindo a mesma história que ele viveu no mundo passado antes de morrer e ser reencarnado. Aí foi quando o Soldat chegou, o Soldat apareceu, se jogou no banquinho do lado dele, olhou pra cara dele, óbvio que o cara tinha a mesma expressão maliciosa, zombeteira, de sempre, e adivinha só? A zoeira começou, não dá. Esse cara começou a sacanear ele do jeito de sempre, só que agora o Rudolph estava no Revolts. Ele fez exatamente o que eu falei no vídeo passado, no episódio passado, que eu faria. Ele enfiou-lhe um socão na cara desse maluco, o Soldat até caiu no chão, cara. E o Rudolph foi pra cima, mandando pau, torando de soco na cara dele, e o cara não se defendia, tá ligado? Nem tentava desviar, só retomava o soco. Que é isso aí. Os outros do bar começaram a zombar, começaram a gritar, dizendo briga, acerta ele, não sei o que, vai. Só que ao mesmo tempo o Soldat não se mexia, cara. Ele com certeza poderia ter reagido aos movimentos do Rudolph, só que em vez disso ele continuou deixando o corpo lá do Rudolph viciado em álcool, doidão das ideias, tacada soco, um depois do outro, aquele soco meio meme, né, na cara dele, e gradualmente as vozes ao redor começaram a morrer. O geral parou de falar, tá ligado? A única coisa que restou foi, depois que ele se cansou, ele afundou no chão lá, ele baixou e começou a soluçar, chorar pra caraca, tá ligado? E aí foi o momento de redenção. Pra mim, o momento de redenção do Soldat, tá? Pra quem viu o último vídeo também, eu falei que, cara, esse maluco aí era o cara que a gente ia odiar. Era a cara do ódio. Mas não é não, meu amigo, meus irmãos.
Não tem cara do ódio aqui não, cara. Ele se mostrou ser uma pessoa legal, ele ouviu o Rudolph. Imagina uma pessoa sentada do teu lado, ele escutou a história do Rudolph, ele meio que viu tudo que ele passou e começou a entender que o Rudolph tinha os motivos dele pra estar fazendo o que ele tava fazendo, pra tentar sorrir pras pessoas, independente dele estar na pior, brabíssima coisa possível, tá ligado? Então, pra ajudar o Rudolph, depois dele saber dessa história aí, né, da pipa do cara não subir, o Soldat partiu pro Distrito do Prazer junto com ele. Basicamente, lá em Roseburg tinha um lugar que era totalmente diferente, né? Inclusive, era a primeira vez do Rudolph frequentando qualquer lugar, o Distrito do Prazer, o Distrito da Luz Vermelha aí. Pra ser mais preciso, deliberadamente, ele evitou chegar perto do local durante esse tempo todo. O sol já tinha sumido, tava de noite, os bordéis estavam todos iluminados e um respeitoso número de pessoas estava vagando pelas ruas ao redor deles lá. E aí foi quando eles chegaram num lugar específico pra tentar ajudar o Rudolph. Ele foi lá pra um quarto que ele contratou com a Elise e ele pegou, inclusive, o mais caro de todos pra ficar mais tempo, tentar diversas coisas pra ele tentar resolver o problema dele, só que nada adiantou. Infelizmente, o Rudolph ainda tava na mesma. Ele saiu do quarto com aquela carinha dele cabisbaixa, triste, que ele não conseguiu. Infelizmente não vendia azulzinho por lá, né? Podia ter passado na farmácia, comprava azulzinho tranquilo, né? Não tem, fazer o quê? No fim das contas, ele teve que ficar só bebendo pra caramba com o Soldat até tarde. Os dois acabaram dormindo, apagando ali, e acordaram só na manhã seguinte na mesa, no mesmo lugar. E na volta, o Rudolph ainda deu uma mancada incrível, acho que foi a maior mancada que ele já deu nessa temporada, né? Bêbado pra caraca, doitão, começou a falar em voz alta no meio da rua muita coisa ruim sobre quem? A Sarah. E adivinha quem apareceu atrás dele? Pois é, meu parceiro, pois é, já faz parte, é clichê dos animes. A Sarah tava lá atrás dele, cara. Não tinha como. A garota já tava cheia de ódio dele. Imagina ouvindo as coisas que ele tava lá, zombando dela, falando que queria ficar com outra mulher. Pô, e baseado em tudo que ela ouviu, a Sarah chegou até uma conclusão absurda, que o Rudolph tinha passado a noite com o Soldat, dormindo com mulheres e tomando, bebendo álcool pra caraca, que inclusive ele se recusou a beber junto com a Sarah, ou com os membros do Contra-Flecha. Ele riu enquanto contava que o corpo dela era totalmente indesejável, sem atrativos e tal. O choque e a devastação fugiram de controle ali, impedindo ela de juntar as pistas, né, e simplesmente entender tudo que sugeria ao contrário do que ela estava entendendo, né. O afeto por ele instantaneamente se transformou em ódio, porque a Sarah gostava do Rudolph mesmo. Se ela fosse um pouco mais velha, ela poderia até pensar sobre isso aí com mais calma, mas infelizmente era só uma garota de 16 anos, cara. Adolescentes e as suas idades têm certas coisas, né, então a gente tem certeza que tudo que eles viam ali, eles sentiam que era verdade. E além disso, cara, ela viveu a vida inteira dela como uma aventureira, não tinha o que ela contar, não tinha uma onda de emoções ali que passou dentro do corpo dela igual tava rolando agora. Ela certamente não percebeu que tinha o mau hábito de mentir pra si mesma e ignorar toda a verdade. Nesse aspecto aí, a Suzanne era um pouco mais madura do que ela, também tinha visto o Rudolph com o Soldat, só que a impressão do encontro foi um pouco diferente. Agora que as emoções tinham esfriado, ela percebeu que tinha algo estranho no que o Rudolph tinha dito. E o garoto que ela viu naquela noite não era o Rudolph que ela conhecia. Alguma coisa tinha acontecido, e foi de fato o que aconteceu lá com a Sarah. A Suzanne já tinha passado por alguns tipos de situações parecidas antes, e sabia o perigo de aceitar que via pelo valor da face lá. Só que por outro lado, cara, era possível que o Rudolph realmente tivesse sido desonesto com eles. A razão pela qual ela optou primeiro em confortar a Sarah, ao invés de agir como uma mediadora ali, falar com o Rudolph e tal, foi justamente isso. Se a Sarah tivesse tido alguma inteligência de observar a reação do Rudolph mais de perto, ela teria percebido que ele também estava em choque, não era só ela, que não tinha intenção de que isso tudo acontecesse. E ele, na verdade, estava tão ansioso quanto a própria Sarah. Infelizmente, era a primeira vez da Sarah e ela não teve compostura suficiente para isso. Tudo que ela pôde fazer naquela hora foi cuspir algumas palavras com orgulho dela e sair de lá do quarto. Basicamente foi aquilo que a gente contou, que ela falou que era desprezível ele e tal. E aí, nessa hora, ela começou a chorar pra caraca enquanto ela fugia, depois de largar um tapão no Rudolph, né? Ela deu-lhe um tapão na cara dele e voltou pra pousada. Continuou chorando, explicou a situação pra Suzanne, passou a noite inteira chorando por conta disso. Só que no dia seguinte, de alguma forma, ela resolveu mostrar a cara superficialmente alegre pra todos. Só que, cara, o Rudolph no dia seguinte não apareceu no ponto de encontro. Na pousada dele, o proprietário mesmo disse que ele já tinha saído na noite anterior e não estava mais lá, ele não tinha retornado. Perguntando por aí, eles descobriram que o Soldat levou ele para algum outro lugar, ou seja, ele tinha ido embora. No caso, o Soldat tinha falado para ele, depois de ter tomado o tapão da Sarah lá, convidou ele para ir para uma nova masmorra, que parecia, né? E cara, o Rudolph ia se juntar ao grupo dele. Naquela mesma hora, pô, ele tava malzão, e ele aceitou, ele viu que o Soldat era uma pessoa do bem. Eu vi que o Soldat era uma pessoa do bem, por enquanto, tá? A gente não sabe o que pode acontecer. É o que eu falei, tivemos um momento de redenção dele. A Sarah até foi atrás do bordel, inclusive aonde o Rudolph tinha ido, para conseguir conversar com
a Elise lá. E aconteceu que ela encontrou a Elise. Foi aí que ela entendeu a história. O Rudeus não era o culpado da parada, ele não tinha conseguido resolver o problema dele, ele não dormiu com outras mulheres. Ao mesmo tempo, a Sarah ainda piorou a situação dele fazendo tudo o que ela fez, cara. Quando ela voltou pra casa, ela só continuou no quarto dela, inclusive com uma expressão carrancuda no rosto. Ela se jogou na cama e refletiu, começou a pensar em tudo que tinha acontecido. Agora, ela não estava apenas oprimida por ser a própria dor, mas também por saber que o Rudeus também tinha sido ferido por ela. E ela ficou lá, tentando digerir esse fato aí até tarde, finalmente resmungando que ela queria ter pelo menos se desculpado com o Rudeus pelo que ela fez. Só que, cara, ela tava com muito medo de perseguir o Rudeus agora, e tinha medo também de que ele pudesse não ouvir ela, de que ele pudesse se afastar dela por conta de tudo que aconteceu. Além disso, ela percebeu que a saída da cidade dele sem dizer nada era um sinal de rejeição pra ela também. Então começou a chorar de novo. No final das contas, a Sarah se enrolou na cama como se fosse uma tartaruga e não se mexeu mais. Dali foi até o dia seguinte dormindo. Quando o dia amanheceu e finalmente ela saiu da cama, ela tinha plena consciência de duas coisas. Que ela tava com olheira pra caraca de chorar e que o Rudeus tinha rejeitado ela, tá ligado? Ela sabia que o amor tinha acabado entre eles dois. E enquanto observava o nascer do sol, ela pensou consigo mesma ali, né, sentou no cantinho. Se acontecer dos dois se encontrarem novamente, ela gostaria de pelo menos se desculpar pelo que ela fez com o Rudeus. E ser sincera quanto a isso tudo, quanto a tudo que passou. Ela queria falar a verdade pra ele. E assim nós finalizamos essa parte da história, lembrando pra vocês que esse final não aconteceu no anime, tá? O que nós vimos, inclusive, foi só uma cena pós-créditos, onde parece que o nome do Rudeus estava começando a ser cada vez mais espalhado. A gente falou disso lá no início também, né? E ele chegou aos ouvidos da Elenálise, que estava próximo, que agora vai partir em busca do nosso prota. E segundo os trailers, né, e os previews que lançaram, eles se encontram. Nós temos aí que acompanhar para ver quando e o que vai acontecer, quais as aventuras esses dois vão realizar juntos aí até encontrar o resto do grupo. O Rudeus também ainda tem outras aventuras até encontrar, por exemplo, o Paul de novo. As coisas vão mudando daqui pra frente. Agora que ele tá num novo grupo, né, ele se juntou lá ao Soldat, ao grupo do Soldat, só tem aventureiro Rank S ali, os caras brabão. Vamos ver qual a missão que ele vai seguir aqui. E lógico que pra você ver a análise disso tudo, isso aí não vai faltar aqui no canal. Então tu que é fã, tá curtindo? Manda bala no like, metralha o likezão aí com o dedo, firme e forte. Bate, mete a pancada nele, só não quebra o celular, né? Pelo amor de Deus, ou então o computador. E cara, se inscreve aí, ativa esse sininho também. Você dá muita força pra gente continuar trazendo essas histórias mais completas do que tudo que o próprio anime traz, né? Porque a gente pega muita coisa da novel que tem uma complexidade um pouco maior e explica alguns pedacinhos soltos aí que o próprio anime não explica. Bom, galera, tamo junto. Beijo no coração de vocês e eu te vejo no próximo vídeo então. Vem com a gente, tu não vai se arrepender. Até mais. Valeu!